Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Shanti Shanti Shanti. Swasti Prajabhyah Paripalayantam Nyayena Margena Mahim Mahishaha Go Brahmanebhyah Shubhamastu Nityam Loka Samasta Sukhino Bhavantu Kali Varshatu Parjanyaha Prithivi Sasya Shalini Desho Yangsho Bharahitaha Brahmana Santu Nirbhaya Sarvesham Swastir Bhavatu Sarvesham Shantir Bhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu Sarve Bhavantu Sukhinaha Sarve Santu Niramayaha Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kashchit Dukkha Bhag Bhavet Asato Ma Satgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Amritangamaya Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Shanti Shanti Shanti. A visão védica do divino não é de alguém em algum lugar. Não é uma pessoa. Ainda que seja, o divino é um ser, é considerado um ser. Mas é um ser cósmico. Isso faz toda a diferença na visão sobre o divino. Um ser cósmico é um ser que inclui tudo o que existe. Assim como a gente vê no nosso próprio corpo. O nosso próprio corpo, a gente vai dizer que a gente é uma pessoa. Então, somos uma pessoa. Tá, mas se a gente for parar para analisar, o nosso corpo, ele tem vários outros seres ali dentro. Né? Na verdade, se a gente for parar para analisar, tem vários seres, é uma colônia gigante, só que é tão complexa que do nosso tamanho, da nossa dimensão, a gente considera que é um ser só. Se tem algum tipo de desequilíbrio, aumenta de repente uma quantidade ali de micro-organismos, você começa a ter um desequilíbrio, e aí tem que ter algum outro ajuste. Tem toda uma dinâmica, mas é um ser só, que na verdade é feito de vários outros seres. De uma maneira semelhante, não igual, mas semelhante, a gente se entende como, nós nos entendemos como seres diferentes uns dos outros. E é verdade, num ponto de vista é verdade. Mas se a gente for parar para analisar o universo inteiro, o universo não é um lugar onde tem vários seres. O universo inteiro é um ser cósmico. Ele é um único ser, da qual a gente faz parte. Essa é a visão que os Vedas trazem. Então Ishvara, a gente chama de Ishvara, aquele que tudo governa, é um nome genérico, a gente pode chamar de tantos nomes. Ishvara é só mais um. Mas Ishvara é o nome que a gente acaba usando com mais frequência, porque é um nome que não traz nenhuma imagem na nossa cabeça. E isso facilita um pouco, porque aí você pode ser devoto de qualquer deidade, não importa. Ishvara, vai ser Ishvara. Ishvara vai remeter à ideia de um todo. Esse ser cósmico que tem todas as formas, porque todas as formas são manifestações dele, nada além disso. Essa é a visão do divino. E a ideia é que a gente possa reconhecer o universo inteiro como forma desse todo, forma desse divino, e a gente como parte integrante desse todo. E, portanto, a gente não está separado. Essa que é a grande diferença. Ishvara não vai ser uma pessoa, assim como eu, que sou limitado, que tenho meus desejos, meus gostos, minhas aversões, que me frustro.
Não, Ishvara não vai se frustrar. Vai se frustrar com o quê? Ah, porque ele não conseguiu fazer alguma coisa? O que ele não consegue fazer? Tudo que acontece é a produção dele. Ele é infalível, como diria Swami Dayananda dizia, não é que ele seja infalível. O infalível a gente dá o nome de Ishvara. Isso é que é Ishvara. É infalível. Onde já se viu a gravidade falhar? A gravidade não falha. São as leis cósmicas. Ah não, porque aí um dia, de repente, as leis da termodinâmica falharam. E aí, não falharam. Você que não entendeu como é que funcionou. Mas não falha. As leis do universo, a ordem cósmica, ela funciona muito bem. Porque é esse ser cósmico em funcionamento. Isso é Ishvara. Tá. Alguma coisa que cai no meu olho. Então, um dos objetivos dos Vedas, não é o objetivo último dos Vedas é o autoconhecimento. Mas um dos objetivos é a gente adquirir a capacidade de contemplar esse todo e poder acomodar o universo inteirinho no meu coração, à luz dessa visão. O universo é o universo, está tudo certo. Ah, mas tem tantas coisas terríveis. Sim, tem. Tem coisas agradáveis e desagradáveis. Coisas que eu concordo e coisas que eu não concordo. Mas existe o que eu não concordo. Existe aquilo que é terrível também. Faz parte do todo. Não adianta eu questionar, mas por que existe? Não é uma pergunta prática. A gente se pergunta, por que existe? Não tem porquê. Qual é a razão do universo existir? Não tem razão. O universo existe. Isso é maravilhoso por si mesmo. O universo tá ele aí. Com tudo que tem dentro dele. E aí vão ter coisas agradáveis e desagradáveis. Tudo bem. São os meus parâmetros. Eu não vou entender necessariamente tudo que vai acontecer. E não preciso entender. Mas eu posso acomodar as coisas como são agora. Por quê? Porque eu não tenho escolha em relação a isso. Eu não posso querer que o universo fosse diferente agora. Porque eu não tenho nem esse poder para mudar o universo e o agora já acabou de passar. O agora está acontecendo agora. No instante seguinte, o agora já não é mais agora, já foi. Como é que você vai mudar o agora? Não tem como mudar o agora. Você pode interferir, agir no mundo para tentar levar a um futuro diferente. Tudo bem. E aí o que tiver no meu alcance, o que for o meu papel, eu vou lá e contribuo com esse universo da melhor maneira possível, mas eu também não tenho o poder de deixar o universo como eu quero. Ponto. Não tem como. Não é isso que a gente busca. E os Vedas apontam isso também. A gente acha que a felicidade é deixar as coisas do jeito que a gente gostaria. De uma maneira geral, é isso que a gente faz. A gente quer que o universo seja diferente, que as situações sejam diferentes, que a gente seja diferente. Ora essa, mas precisa ser diferente? Eu posso tentar mudar alguma coisa. Se for conveniente, se for melhor, se for o meu papel. Mas precisar, não precisa. E até para eu poder mudar alguma coisa se eu quiser, eu primeiro preciso aceitar o que é, mesmo que seja algo a ser modificado. Mesmo que eu considere dessa maneira, se eu não acomodo no meu coração a existência de algo, eu não tenho como lidar com esse algo. Então eu preciso olhar para o universo, reconhecer o universo é o que é. E tudo bem, tá tudo ótimo, deixa assim. A partir de agora eu vou ver o que me cabe diante disso. E aí eu vou lá e ajo. Perdão. Isso faz toda a diferença na vida, realmente. O entendimento de que existe uma ordem, que eu não preciso controlar o universo inteiro. Isso é a grandeza de poder reconhecer que existe Ishvara na minha vida, trazer Ishvara para a minha vida. E eu não preciso modificar as coisas para que sejam suficientes. As coisas são suficientes, porque elas são o que são. Eu sou suficiente do jeito que eu sou. Eu posso acomodar quem eu sou, o meu corpo, a minha mente, e a partir daí eu vejo o que me cabe. Eu vejo o que eu faço. E eu posso mudar alguma coisa se for melhor. Então isso tudo me traz uma certa paz, um certo acolhimento, me acomodar do jeito que eu sou. Isso é grandioso. Né? E aí eu posso acomodar o universo do jeito que é também. Acomodar o outro do jeito que é, difícil. Às vezes é mais difícil acomodar o outro do que acomodar o universo. Né? O outro faz parte do universo. Mas quando a gente pensa em natureza, é mais fácil. A natureza tudo bem. Né? O sol está escaldante, mas é o sol. Né? Ah não, porque o cachorro morde. Ah, mas é um cachorro. E a pessoa que chega lá e é agressiva? Nossa, a pessoa não tem o direito de ser agressiva. Não quer dizer que ela esteja certa. Ela não pode agredir o outro, é verdade. Ela tem um senso ali, né, que tem que ser usado. Isso, a gente chama que é o Dharma, a gente diz que é o Dharma. A pessoa tem que ter noção. Um animal não precisa. O animal vive a vida e está tudo certo. Mas um ser humano também é natureza. Você acha que o ser humano não é natureza? Claro que é natureza. É evidente que ele tem maior responsabilidade. Porque ele
consegue ter, ele tem o poder de escolha. Então que ele seja consciente, que ele seja responsável. E se ele fizer alguma coisa inadequada, ele vai ter um resultado desagradável, ele vai ter que arcar com as consequências. Tudo bem. Mas considerando isso, eu acomodo o outro como ele é, porque ele também é natureza. Você acha que ele não é? Claro que é. Ah, mas o outro podia ter feito melhor. Se ele pudesse, teria feito. Teria feito. E agora? Agora vamos ver se ele aprende para poder fazer melhor da próxima vez. É assim que é. E aí eu acomodo o outro como é. Que coisa boa. Isso é incrível. Realmente ter essa visão de Ishvara. Glória Di sempre diz, né? Glória Di, minha professora, ela sempre diz, o autoconhecimento é o objetivo último e é isso que a gente busca. Mas o que faz toda a diferença real na vida é Ishvara. E por que faz toda a diferença Ishvara? Porque sem Ishvara não vai ter autoconhecimento. Começa por aí. Então, se o objetivo é o autoconhecimento, bom, sem Ishvara você não vai ter. Então tem que trazer Ishvara na mente, primeiro. E 2, mesmo que eu não alcance o autoconhecimento, mesmo que eu não esteja interessado no autoconhecimento, só de trazer Ishvara na vida, isso já faz toda a diferença. Então Ishvara é a chave. Ou você fica com a visão de Ishvara e não vai até o autoconhecimento, o que é uma grande perda, mas ainda assim você tem a visão de Ishvara, que já é grandiosa. Ou você dá o passo seguinte, que é descobrir qual é a natureza desse Ishvara, que é a minha própria natureza, o autoconhecimento. Mas sem Ishvara, não tem autoconhecimento. Então Ishvara realmente é fundamental, essa visão faz toda a diferença na vida. Tá? E é por isso que os Vedas então vão trazer várias disciplinas e várias maneiras diferentes para a gente poder de novo trazer a visão de Ishvara em mente, trazer para a nossa vida. No início vai ser deliberadamente, porque é um exercício, eu tenho que trazer deliberadamente, mas depois de algum tempo nem precisa trazer. Estou estabelecido já nessa visão, Ishvara faz parte da vida, não é um esforço mais. Isso é um devoto. A pessoa que tem sempre essa visão de Ishvara. Também é por isso que tem tantas deidades. Né? Por que tem tantas deidades? Tem deidade a beça. Como é que você gostaria de visualizar Ishvara? Você quer visualizar como? Você pode visualizar de várias maneiras. Pode ser alto, pode ser baixo, pode ser magro, pode ser gordinho. Pode ser mais velho, pode ser mais novo. Tem tantas formas diferentes. Pode ter cabeça de elefante. Pode. Você gosta de elefante? Gosta de quê? Você gosta de um gato? Gosta de cabeça de leão? Tá ótimo. Tem também cavalo. Tem também. O que mais? Peixe. Você pode escolher. Todas as formas são Ishvara. E quanto mais forma, melhor. Porque mais fácil a gente consegue reconhecer Ishvara no dia a dia. Se eu tenho devoção, né, vamos dizer, Narasimha, né, metade homem, metade leão. O tempo todo está vendo leão é um felino. Quando você vê um gato, você vai lembrar. Não tem como não lembrar de Narasimha se você olha para um gato. É incrível. E aí quando você, é igualzinho quem? Igual Narasimha. Eu faço oração para ele todo dia. Você lembrou dele. É lembrar. Isso é que é a grande devoção. Você lembra. Até uma hora que você está lembrando o tempo todo. Porque você não está lembrando. Você vive nessa visão. Essa é a devoção. Então, quanto maior a quantidade de deidades com as quais eu eventualmente me relaciono, mais facilmente eu consigo reconhecer Ishvara na vida, porque cada deidade vai representar um aspecto diferente, uma forma diferente desse todo. A cada momento eu vou lembrar de alguém, de alguma deidade, que é Ishvara. Todas as deidades são somente Ishvara, em formas diferentes, representando toda essa multiplicidade que é o universo, que é múltiplo, mas ao mesmo tempo é só uma coisa, um único, Ishvara, nada além dele. Tá. E aí o que a gente tem? Bom, depende, você pode escolher qual deidade você quiser, ou várias, ou uma, como você quiser, não importa a forma. Só que existem, para além das deidades individuais, cada deidade, a gente tem grupos de devas, grupos de deidades, que também são muito interessantes. Às vezes são aspectos de uma deidade só. A gente acabou de ver no curso de quarta-feira, a gente viu até semana passada, o curso anterior foi as 32 formas de Ganesha. Mas Ganesha é só um Ganesha, é o Ganesha que está ali, cabeça de elefante. Você acha que só tem uma forma? Não, Ganesha tem 32 formas, na verdade ele tem muito mais. Né? Mas tem o grupo das 32 formas de Ganesha, cada um com um detalhe diferente, cada um apontando um aspecto diferente do próprio universo. Assim como eu posso pegar Ishvara e visualizar na forma de todas as deidades, eu posso pegar uma única deidade, que é Ishvara, e visualizar os seus aspectos como as suas várias formas. Então, quando é que acaba? Não acaba. Você pode pegar Ishvara com várias deidades, cada uma tem vários aspectos e os seus subaspectos. E aí você pode passar a vida, se quiser, estudando formas e mais formas e mais formas. Isso aqui é a grandeza.
Você não precisa saber todas. Mas tem forma para a vida inteira, se você quiser explorar mais formas desconhecidas. Você pode, porque Ishvara é infinito. Você pode ver através de qualquer forma. Então a gente tem esses vários grupos de deidades. As 32 formas de Ganesha. A gente tem, enfim, na verdade a gente tem as Navadurgas, né? São 9 formas de Durga. 8 Mahalakshmis, Ashtalakshmi, as 8 formas de Mahalakshmi. E assim por diante. No nosso curso a gente vai ver Sapta Matrika, o grupo das 7 mães divinas. Sapta Matrika. Tá? E aí, quando a gente fala sobre Sapta Matrika, na verdade quando a gente fala, os exemplos que eu dei também são muito sugestivos. Navadurga, Ashtalakshmi e Sapta Matrika são todas Devis, né? Também tem grupos de deidades masculinas, como por exemplo as 32 formas de Ganesha. E outras deidades também tem. Mas aqui eu acabei colocando 3 grupos femininos muito adequadamente, considerando que no final do mês a gente tem o Navaratri, né? Então é ótimo também. O ponto é que quando a gente pensa então em Sapta Matrika, a gente está falando de Devi. E Devi são as deidades femininas. Tá vendo aqui meus slides. E aí é importante a gente ver, assim como a gente pode escolher qualquer forma para visualizar Ishvara, pode ser alto, pode ser baixo, pode ser humano, pode não ser humano, também pode ser masculino, também pode ser feminino, tanto faz, são formas diferentes. Ishvara, na verdade, é dito, Ishvara é masculino e feminino ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo não é nenhum dos dois. Porque qual é a forma que Ishvara tem? Todas as formas e nenhuma forma ao mesmo tempo, ele é livre de forma. Então, a gente pode visualizar como a gente quiser, e isso é muito interessante. A gente diz que tem um conceito chamado Ishtadevata, a deidade preferida, né? De todas as deidades, qual é a sua preferida? Às vezes a gente não tem uma preferida, mas às vezes a gente tem. Essa Ishtadevata é a deidade que nos toca mais. A gente diz que na verdade a Ishtadevata, a deidade escolhida, né? Mas na verdade ela não é escolhida, porque ninguém escolhe a deidade de devoção, é a deidade de devoção que escolhe a gente. Porque a gente não tem escolha. De repente você é um devoto daquela deidade. É assim. É assim. E qual é a lógica? Sei lá, né? Passou por algum acontecimento associado a ela e aí pronto, né? Ou então não, simplesmente é atraído por aquela forma por algum motivo desconhecido, de outra vida, vai saber? Não tem como saber. Mas a devoção brota, né? Ela não é exatamente uma escolha. E é muito curioso como a Ishtadevata geralmente está associada de alguma forma a gente mesmo. A gente consegue identificar. Seja visualmente, às vezes na própria forma visual, parece. Ela parece comigo, né? Como é que parece com você? Parece, ó, tá, o corpo mais ou menos assim, assado. E a personalidade dela também está associada com isso, e eu também gosto disso. Claro. E isso é especial. Por quê? Porque a gente se vê no divino, e a gente vê o divino na gente. O que faz todo sentido com a visão védica, porque a gente não é separado nem diferente de Ishvara. Então a gente poder se reconhecer no divino, isso é muito incrível, né? E se reconhecer o divino na gente, sem dúvida nenhuma. Então, Ishtadevata, e aí a gente pode identificar qualquer forma como sendo de alguma maneira ligado a gente, masculina, feminina, não importa. A gente se vê na deidade e vê a deidade na gente. É Ishvara associada àquela forma. O que o feminino está associado? Quer dizer, isso tem uma questão que, ok, masculino e feminino a gente pode se identificar com uma coisa ou com outra, ou enfim, a gente vai se identificando. Mas tem mais do que isso, que é o simbolismo. E o que representa o masculino e o feminino? Ishvara, na verdade, não tem corpo, ele não tem gênero, ele não tem sexo, ele não tem nada disso. Ele tem tudo, todas as formas. Então por que eu vou visualizar através de uma forma humana, por exemplo? É só para a gente poder se ver, para a gente poder se enxergar nela, é evidente, porque ele não é humano. Ele também não é nem masculino nem feminino. Mas cada elemento desses, além de trazer possibilidade de identificação, tem o seu significado simbólico. E o masculino e o feminino também vão trazer o seu significado simbólico. Tá? O feminino é Shakti, está associado ao poder, todo tipo de manifestação, o poder de manifestação, o poder das formas. O masculino, na verdade, ele é considerado aquele que é estável, isso é simbólico, enquanto que o feminino é aquele que é mutável. E isso é muito evidente de ver, não é uma questão, é uma questão muito óbvia. O feminino tem ciclos, e não é que o masculino não tenha os ciclos, mas os femininos são evidentes. Tem um ciclo menstrual, tem a gravidez, né? Quer dizer,
tudo isso está associado simbolicamente com Shakti, com o poder das formas. Enquanto que o masculino fica lá, parado, supostamente. Simbolicamente parado. A gente vai ter masculino e feminino na gente, é evidente. Mas simbolicamente o masculino não faz nada. E o feminino manifesta. É dito que sem o feminino, o masculino não faz nada. Mas sem o masculino, o que vai se manifestar? Por isso que é o mesmo Ishvara. Aquele que não está sempre ali, constante, imutável, mas que ao mesmo tempo se manifesta, se apresenta de várias formas diferentes. Por isso que é o casal divino, às vezes, é colocado. O casal divino é Ishvara. A gente tem que entender não como dois, tem que entender a visualização do mesmo Ishvara na forma de um casal, para apontar que ele é ao mesmo tempo um e outro. Ambos são o mesmo, não tem diferença. Ou a gente vai focar só em um e só em outro, para a gente trazer o significado de Ishvara à luz daquele símbolo. E aí quando a gente foca no feminino, é Shakti. Todo poder é Shakti. São as Devis. E é por isso que tem tantas também. Tem mais deidade feminina do que masculina nos Vedas. Isso é incrível. E óbvio. Por quê? Porque são todas as formas. O poder das formas são femininas. Tem inúmeras Devis. Muitas Devis nos Vedas. Em última instância, todas são a mesma. Mas representam as várias formas diferentes de manifestação desse universo, as várias capacidades que são reverenciadas por nós. Tá? Então, por isso que é tão interessante, né? O culto a Devi é muito incrível, realmente. É Ishvara, é mesmo. Ishvari, a gente diz. Né? Ishvari é o feminino de Ishvara. Ishvari, que tem todas as formas. E aí, então, nesse período de Navaratri, o festival das nove noites de Devi, a gente celebra os 9 aspectos todos os aspectos de Devi. Tá? São 9 noites, né? Mas a gente reverencia todos os aspectos de Devi. A gente tem um texto muito comum, muito conhecido, que é chamado Devi Mahatmya. Esse Devi Mahatmya geralmente é o texto que é lido no período de Navaratri. E aí tem basicamente 3 histórias sobre Devi. Né? A primeira história é a mais curtinha e também é a menos conhecida. A segunda é a mais conhecida, que é a história em que aparece Durga como Mahishasura Mardini. Ela vai lá e derrota o terrível Asura chamado Mahisha. Então é uma grande história, realmente, a mais conhecida de todas. Nessa história, tá ali, Durga se manifesta a partir das Shaktis de todos os Devas. Ela é o próprio poder. Né? Todos os poderes são só ela. Né? Diz que os Devas ficam furiosos com as atrocidades que Mahisha está fazendo, e eles ficam tão raivosos falando sobre isso que a testa franze e dessa testa sai um raio laser ali. Né? Diz que a raiva está sentada na testa. Né? Não é à toa, a gente fica com ruga aqui também é à toa, tanto franzir a testa, fica quente, a raiva está aqui. E aí o que acontece com a raiva? Se manifesta de todo mundo ao mesmo tempo no mesmo ponto. E ali surge Durga, com todos os braços e armas, porque é todo poder. Né? Cada poder de cada deidade é só ela. Todos concentrados viram ela. Né? E aí ela vai lá e derrota Mahishasura. Uma história muito famosa. Na verdade, o Navaratri diz que ao longo de 9 noites ela luta contra Mahisha. E no 10º dia, que é o dia da vitória, ela vence Mahisha. Né? Então o próprio Navaratri, na verdade, retrata, né, reproduz esse mito, essa história de Durga vencendo Mahisha. Essa é a história mais famosa, é a segunda. Mas tem a terceira história, que é a mais comprida, é uma escadinha, né? A pequena, a média e a grande. A terceira história, ela é conhecida também, é a história que aparece Kali. Né? E aí realmente é uma história muito mais comprida. Tem várias, não tem só um vilão ali, o Mahisha. Né? Na verdade tem Shumba e Nishumba, que são 2, e tem vários generais. E aí Devi vai lutar contra todos eles. E aí o que acontece é que no momento da história, Shumba e Nishumba, eles realmente são arrogantes. Né? Eles são realmente, os Asuras são sempre arrogantes. Né? Mas quando eles vão enfrentar Devi com um exército imenso, chega uma hora em que Devi resolve manifestar a partir de si mesma. Surgem, na verdade a partir de si mesma, na verdade a partir dos Devas, começa por aí. A partir dos Devas surgem as suas Shaktis, né? Como na segunda história. Só que aí não juntam nela. Aparecem como várias Devis ao lado de Durga. E aí tem um exército de Devis para lutar contra os Asuras. E ela vence.
Só que o que acontece é que no final, quando sobra só os dois, Shumba e Nishumba, eles acham que aquilo ali é muito injusto. Eles dizem, mas também você veio com um exército imenso. Tudo bem que eles também vieram, né? Engraçados. Eles podem vir com um exército imenso, mas Devi não poderia vir com um exército, né? Mas ele diz isso, eles dizem isso. Você veio com o exército assim, eu queria ver lutar só com a gente, só você sozinha com a gente. E nessa hora Devi ri, ela gargalha. E ela diz, você acha que tem um exército aqui? Você acha que tem alguém além de mim aqui? E aí na hora todas se juntam nela, blum. E ela diz, sempre fui só eu, porque todas sou só eu, sempre fui só eu. Eu tô vencendo vocês sozinho, não tem diferença. Quer lutar só com uma forma minha? Tudo bem, mas todas as formas são minhas, sempre fui só eu. E aí ela vai lá, luta contra Shumba e Nishumba, derrota Shumba e Nishumba também. Bom, e as Sapta Matrikas com isso? Pois é, esse exército de Devis, foram 7 Devis. Elas são chamadas coletivamente de Sapta Matrika, as 7 mães divinas. Tá? E aí então aparecem elas aqui, né? Durga ali no meio, e aí os Asuras ali, coitado, apanhando, e as Devis atrás, 7 Devis. Tá? Como cada uma delas se manifestou a partir de um Deva, a partir de uma deidade, elas então são retratadas como aquelas próprias deidades masculinas, só que femininas. Tá? Então ali embaixo, parece que tem ali embaixo Shiva, montado num touro. Pois é, só que essa aí é Shiva. Shiva é Shiva feminino. Né? Aparece lá em cima, aparece Vishnu montado ali na águia, Garuda, mas não é masculino, é feminino. Pois é o feminino de Vishnu. Então Vaishnavi são as mesmas deidades, são 7 deidades, né? Só que femininas. Tudo bem? Que são suas Shaktis, são os aspectos femininos. Tá? Essas são as Sapta Matrikas. Tá? Tem outras imagens também aqui, são bem interessantes. Tem algumas que parecem elas terríveis, né? Porque elas são guerreiras, né? E elas vão lá e arrebentam com os Asuras todos. E aí, coitados, os Asuras ficam apavorados e elas destroem tudo, né? Aqui tem outras também. Essas aqui estão um pouco mais comportadas, né? Podemos dizer assim. Né? Que estão com uma roupinha... As outras estão com... essas aqui ainda estão com os olhos esbugalhados também, né? Assusta. Mas as anteriores estão piores. Essas aqui, né, estão um pouco mais singelas, mais sutis, enfiando ali a espada na garganta do outro. Essa é a sutileza de Devi, né? Ela consegue ser bem mais sutil que isso. Mas essa hora não está na hora de sutileza. Ela está arrebentando ali, derrotando os Asuras. Tá? É evidente, lembrando sempre, tudo isso é simbólico, né? As histórias não estão ensinando a gente a fazer isso, né? A fazer o mesmo. Ninguém é para sair por aí pegando um trichula, um tridente e dando com... Não é para fazer isso. São simbólicos. Todos nós temos internamente essas Shaktis, esses poderes. Agora a gente tem que saber lidar com elas, porque ao mesmo tempo que nos leva a coisas incríveis, elas também nos levam à destruição. Depende como é que a gente vai usar essas capacidades. Tá? Então elas são chamadas Sapta Matrikas, as 7 Matrikas, as 7 mães divinas. E isso é interessante, porque elas são chamadas de mãe. A mãe aqui, de novo, a gente tem o símbolo da mãe. Ishvara, como Ishwari, a mãe divina, ela é vista como a mãe do universo inteiro. Por quê? Porque o universo inteiro é a produção dela. Nada além disso. O universo inteiro é uma manifestação dela. E, portanto, ela é comparada a uma mãe. Ela é a origem, ela é a causa. A ideia de ser mãe é essa. Ela é a causa. Ela é aquela que nutre. Ishvara, a ordem cósmica. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem todo esse simbolismo da própria fonte da vida, que é a ordem cósmica, é Ishvara, ao mesmo tempo a gente tem um outro simbolismo. Esse é o simbolismo óbvio da mãe. Mas tem um simbolismo menos óbvio da mãe. Que é o seguinte, todo mundo ama a mãe, não, nem todo mundo, né? Mas a mãe é a mãe é aquela que nos deu a vida, tá tudo muito bem. Só que não é só isso, mãe é muito difícil, né? O próprio nascimento é uma expulsão. Para o bebê em especial, o nascimento, que coisa ali no parto é maravilhoso. Para o bebê deve ser uma coisa terrível, traumática. Imagina, o bebê estava quentinho no útero da mãe lá dentro, que maravilhoso. Começa a ficar apertado, começa a ficar desconfortável. Daqui a pouco, é expulso. Deve ser muito difícil. E aí tá lá no ar, gelado, não é à toa que vai chorar. Coitado, né? Difícil. É um corte. O bebê fazia parte do corpo da mãe. E agora já não faz mais.
Quer dizer, na verdade é dito até, enquanto está amamentando ainda é uma simbiose, né? Porque também ela está sendo nutrida a partir do corpo da mãe. Mas chega uma hora, aos poucos, né? Você corta o cordão umbilical, ela vai bebendo leite, uma hora ela vai parar de beber o leite materno. Conforme o tempo vai passando, você vai tendo uma separação da mãe. Já não é mais o corpo da mãe, já não é mais o leite da mãe, já não é mais a mãe. Começa a ter uma independência, uma identidade própria. O que eu gosto, isso vai culminar na adolescência. E aí na adolescência, sai de baixo, né? Porque problema com mãe e pai na adolescência, que tenha. É bom que tenha, nem tanto. Mas algum tem que ter. Por quê? Porque é a hora de fazer o corte, é a hora de separar, é a hora de formar quem você é como pessoa, como adulto. Se a gente não fizer um corte com pai e mãe agora, a gente não vai conseguir ter autonomia, a gente não vai conseguir ter a nossa individualidade. Isso é muito importante, psicologicamente falando. Então, é o corte, é a ruptura. Só que esse corte, essa ruptura, por mais que seja natural e saudável, em certa dose, claro, não é nada fácil. É doloroso tanto para a pessoa, para o filho, quanto para a mãe. Muito doloroso. Dói, crescer dói. E aí não tem como não ter uma certa dose de culpa, uma certa dose de ressentimento. Vai ter. Mas é assim que ambos vão crescendo. Como é que eu lido com isso? E aí vai crescendo sem diminuir o amor. É assim que se cresce. E aí tudo bem. Se tudo correr bem, vai se tornar um adulto saudável, um adulto emocionalmente preparado, né? E é evidente que aquela distância que deu da mãe, quer dizer, a gente fala do pai e da mãe, mas aqui especificamente da mãe, porque além de ser muito mais profundo, é o nosso tema, né? Esse corte que foi dado, daqui a pouco cicatriza. Se tudo correr bem, cicatriza. E aí depois tem agora uma nova relação como adultos. Que coisa boa, né? Ainda é mãe e filho, mas agora é de adulto, é uma outra fase da vida. Então, a relação com a mãe, ela é tudo menos trivial. Isso aí a gente tem que dizer. Ela é tudo menos trivial. Ela é muito visceral, muito intensa. E ela é ambígua. Ela é ambígua. Porque ao mesmo tempo ela tem esse aspecto amoroso e ao mesmo tempo tem esse aspecto difícil, né? Imagina, uma mãe ressentida, ela pode fazer coisas terríveis. É muito difícil, né? Então, é claro que quando a gente visualiza Ishvara como a mãe divina, a gente tem que ver que esse elemento da separação e do corte não existe. Porque Ishvara é o todo, né? Não precisa. A imagem é simbólica. A imagem da separação, do rompimento, da ruptura, ela é simbólica. Ela existe nas relações humanas, nas relações individuais. Mas com a relação com Ishvara, com a mãe divina, essa ruptura não existe. Que bom, incrível, né? Pelo contrário, é como se a gente estivesse sempre no corpo dela, no útero dela, porque não tem fora dela. Tudo é o útero dela. O universo inteiro é o útero dela. Então a gente nunca está fora, nunca está separado. E na verdade isso também representa a visão védica da não separação entre o indivíduo e o todo, né? Que eu quero trazer, essa visão eu quero trazer. Então isso vai ter, né? Na visão védica não vai ter esse corte, considerando a mãe divina, mas a ambiguidade é levada simbolicamente para essa relação com Ishvara. Como mãe. E por quê? Porque ainda que Ishvara seja a fonte da vida, todo o universo é o corpo e o útero de Devi, Ishvari. E aí, portanto, que maravilha, não tem separação, é o amor, né? O amor de Ishvara, é a devoção, tudo isso. Só que, por outro lado, a vida vai trazer situações que são agradáveis e outras que são desagradáveis. E a gente vai ficar frustrado, a gente vai ficar enfurecido, a gente vai ter tudo isso. Vão ter situações da vida que a gente não vai entender. Como que Ishvara, Ishvari, a mãe divina, como é que ela pode ter me dado isso, essa situação para eu vivenciar? Como que pode? Cadê o amor divino? A relação entre filho e mãe, a comparação, ela vai parar por aí. A gente tem que lembrar que Ishvara não é uma pessoa, ela não está castigando ninguém. Mas a vida vai trazer situações agradáveis e desagradáveis. E da mesma maneira como a relação com a mãe, vão ter situações agradáveis e desagradáveis, facilidades e dificuldades. E aí a gente pode visualizar as mátricas, aspectos diferentes de Ishvara, trazendo essa dicotomia que faz parte da vida, é a dicotomia da vida. Às vezes as coisas são maravilhosas, às vezes as coisas são terríveis, e tudo bem.
O amor permanece apesar disso tudo. A gente lida. Esse é o simbolismo das matricás. Tudo bem até aí? Na verdade, o objetivo é trazer uma maturidade. Não fica achando que a vida vai ser só maravilha, né? E deveria ser só maravilha. Não, ela não deveria ser só maravilha. Ela não é só maravilha. Ela vai ter as duas coisas. Às vezes vai ser maravilhoso, às vezes vai ser terrível. E é assim que é. Como que eu lido com isso? E mais, não é pessoal. Definitivamente não é pessoal. Não fique achando que Ishvara está ali, né, atazinhando ali, tô ali jogando, castigando. Não, Ishvara não é uma pessoa. O universo não está preocupado com o que a gente acha, com o que a gente gosta ou não gosta. O universo segue o curso dele. A vida segue o curso da vida. A gente é que tem que desenvolver a maturidade para poder receber o que vem. E a partir daí, lidar, considerando as alegrias e tristezas, porque elas vão vir juntos. Não tem jeito. E tudo bem, a gente vivencia ambos e segue. Essa dualidade de Sukha Dukha, alegrias e tristezas, são nada além da própria ordem cósmica. É Ishvara. É Ishvara. Através das situações agradáveis e desagradáveis, que são meus parâmetros. Dizer que são agradáveis ou desagradáveis depende de mim, como eu encaro. Mas a situação é o que é. Porque eu vejo o mundo dividindo entre agradável e desagradável, tá bom. Então a gente reconhece Ishvara como uma mãe, que tem seu aspecto agradável e seu aspecto desagradável. Tudo bem. E a gente contempla então nessa ordem como essa mãe divina. Ambígua. Tudo bem? Muito bem. O culto a essas matricás, na verdade, ele é muito antigo. Já na época védica, nos textos védicos já se mencionava matricás de maneira geral, as mães divinas, né? Só que bem mais depois, na época dos épicos. A gente tem ali o Mahabharata em especial. O Mahabharata é um grande épico, né? No Mahabharata a gente tem as mães divinas, de maneira geral. Elas são mencionadas ali, às vezes com nomes muito diferentes. Elas não têm uma definição muito clara de quem é quem, né? É o grupo das mães divinas, ponto, né? E aí às vezes recebem alguns nomes, outros lugares recebem outros nomes, não tem descrição de cada uma delas, né? Então é vista como um grupo realmente. No Mahabharata, elas são especialmente identificadas relacionadas, na verdade. Elas são relacionadas com Skanda. Skanda é filho de Shiva e Parvati, irmão de Ganesha, e é o meu queridinho, né? Que é Kartikeya, esse está aqui atrás. Ele é mais conhecido como Kartikeya ou Subramanya. Mas no Mahabharata, na época do Mahabharata, ele era mais conhecido como Skanda. Esse era o nome dele. Skanda, no Mahabharata, tem duas versões do nascimento dele. No próprio Mahabharata tem duas versões da história em momentos diferentes. Uma versão da história diz que Indra, quando Skanda nasce, Indra estava com muito receio, porque era uma criança, um bebê muito poderoso, brilhante, e Indra fica com medo. Indra é o rei dos devas. Ele fica com medo de perder o posto dele para esse bebê. E aí ele resolve atacar Skanda. Numa das versões diz que ele atira o raio dele, que ele tem um raio, só que o raio explode no corpo de Skanda. Skanda é impenetrável. Bum! E quando o raio estilhaça no corpo dele, desses estilhaços do raio surgem as matricás. Isso é uma versão. Na outra versão, as matricás já existiam e Indra simplesmente manda elas matarem Skanda. Tá? Em ambas as versões, quando as mães divinas olham para Skanda, elas se encantam, porque Skanda é uma criança muito adorável. E aí o que acontece é que elas pegam no colo e cuidam de Skanda. Ao invés de matar Skanda, elas cuidam de Skanda. E aí então, enfim, aí depois a história continua, né? Indra vê que não precisa agredir Skanda coisa nenhuma, né? E aí ele se arrepende de ter feito isso, e aí depois transforma Skanda no general dele, o general do exército de Devas. Mas aí é outro papo. Fato é que no Mahabharata, então, as matricás aparecem intimamente ligadas a Skanda, tá? Porque elas cuidam dele, né? Ele é o bebê das 7 mães divinas. E o que acontece é que elas acabam sendo, depois que elas se manifestam, elas acabam recebendo uma função no mundo. E a função das matricás, no Mahabharata, é atormentar as crianças com doenças e aflições, né? E eventualmente retirar precocemente a vida delas. Na verdade, isso é simbólico, né? É evidente. O que é? O que elas representam?
Elas vão representar as várias ameaças para os recém-nascidos. Imagina, a mortalidade infantil na antiguidade era muitíssimo maior do que hoje em dia, inclusive. Né? Na Índia antiga, imagina o que não era. Essa mortalidade infantil era visualizada na forma dessas mães divinas. E ao mesmo tempo, então elas eram consideradas, isso é muito interessante, são 7 mães divinas, originalmente, né? São 7 mães divinas que estavam associadas a problemas, a doenças, a coisas indesejáveis, né? E aí na história, Skanda adiciona a função de proteger as crianças quando elas são apaziguadas. E aí então tem vários cantos, várias orações, vários rituais para as matricás, para que elas fiquem apaziguadas e, por favor, ó mães divinas, ao invés de atormentar a minha criança, que vocês protejam as minhas crianças, né? E aí então elas têm essa ambiguidade. Elas ao mesmo tempo são causa de sofrimento nas crianças e ao mesmo tempo são as soluções para o sofrimento das crianças, porque elas protegem, tá? Então, de novo, ambiguidade aí. Tá? E aí com o tempo, isso aí na época do Mahabharata, né? E aí muito tempo depois, na época de outros textos, que são as Puranas. As Puranas é o que a gente conhece basicamente, são os textos que guardam os mitos como a gente conhece hoje, geralmente, os mitos hindus. A época das Puranas vão coincidir com a época dos templos, né? Da época dos templos hindus. Até então não tinha templo, né? Então as Puranas têm a ver com esse período dos templos, da ascensão dos templos hindus. Nesse período, aí sim as matricás começaram a ser mais bem estabelecidas, como um grupo bem definido. São chamadas Sapta Matricás, até então era o grupo das matricás, agora são 7 matricás especificamente, né? E aí cada uma recebe um nome e uma forma diferente, e aí cada uma tem uma descrição individual, né? O que não era tão comum antigamente, agora passa a ser mais comum, tá? Ainda assim tem variações, né? Os vários outros textos eventualmente vão colocando algumas diferenças, mas tem um grupo mais consolidado na época das Puranas, esse é que é o ponto. E aí, Skanda, que estava sendo associado até então com as matricás, com o tempo Skanda passou a ser substituído por uma outra deidade, que é Virabhadra. Virabhadra, ele é considerado um atendente ou um aspecto de Shiva, né? Enfim, tem uma outra história com relação a isso, né? Skanda acabou perdendo a devoção, né? A devoção, o culto a Skanda, no norte da Índia, no norte e no centro da Índia, desapareceu, né? Então, hoje em dia, é só o sul da Índia que cultua Skanda Kartikeya. E aí, então, no norte da Índia, como Skanda acabou sumindo do culto, ele acabou sendo substituído por Virabhadra. E Virabhadra, então, ficou associado com as matricás. E além de Virabhadra, Ganesha. Tá? E aí, então, tem aqui algumas imagens. Aqui a gente tem... Em cima a gente tem Kartikeya, né? Skanda, né? Chamado também Kumara, né? A gente tem ali as matricás, 1, 2, 3, 4, aqui tem 5 matricás, eu não sei se tem mais para a direita que não dá para ver, né? Mas tem algumas matricás ali, e na esquerda a gente tem um homem com uma lança. Esse com a lança é Skanda, né? Ou Kumara. E embaixo a gente já tem uma imagem um pouco mais recente das Sapta Matricás, e aí na esquerda a gente vê uma outra deidade que não é Skanda. Ele está ali até com um trishula, um tridente na mão. Esse é Virabhadra, tá? Ele acaba entrando no lugar de Skanda. E aí depois, pouco tempo depois, a gente tem, além de Virabhadra, Ganesha, né? Ganesha aparece ali do outro lado. Então é muito comum, esse grupo, assim, dessa maneira, essa representação das Sapta Matricás acaba se tornando a mais comum, né? A clássica. E aí, a partir daí é o que a gente encontra na maior parte dos templos, geralmente. As 7 mães divinas, Sapta Matricás, Virabhadra de um lado, Ganesha do outro. Tá? Por que aparece Ganesha também? Virabhadra acaba herdando a conexão de Skanda, né? Com as matricás. Ganesha acaba também estando associado às matricás, porque Ganesha ele é filho de Parvati, né? Quer dizer, também é filho de Shiva, mas ele nasce diretamente do corpo de Parvati. E ele está relacionado aos obstáculos. Então, assim como a gente tem, por exemplo, como eu falei mais cedo, as 32 formas de Ganesha, que são os obstáculos, e Ganesha representando todos eles, da mesma maneira a gente tem as 7 mães divinas representando desafios e soluções, né? Dificuldades e capacidades diversas. E Parvati representando todas elas. Ok?
Por isso que a Ganesha acaba aparecendo, porque ele está muito vinculado a Parvati. Então aparece então esse grupo. Certo? 3, 4, 5, 6. Não, tem 7 Devis. Né? A quem está na ponta, o da direita, na ponta da direita é Ganesha, o da ponta da esquerda é Virabhadra. Tá? Mas as mães divinas são só as 7 do meio. É isso. Tá? E é realmente, né? A gente conta 9 aí, mas na verdade as duas da ponta estão protegendo, né? Estão protegendo as mães divinas. Né? E é interessante, né? Porque aí são duas deidades masculinas, né? Honrando ali, pum, né? Cercando ali, protegendo as manifestações das mães divinas. Né? Então ali os dois, originalmente seriam os filhos de Parvati, né? Skanda e Ganesha. Só que Skanda é substituído por Virabhadra, mas a ideia é a mesma, são guardiões. Eles são guardiões. Tá. Aqui então, só para a gente poder ilustrar essa questão de Ganesha, né? Aparece Ganesha com Parvati, né? Ganesha nasce do corpo de Parvati realmente. No alto à esquerda a gente tem as 32 formas de Ganesha, que a gente viu no último curso. Enfim, também não precisa ter visto isso para fazer esse curso de hoje, né? Mas a gente viu, né, as 32 formas de Ganesha, e assim como as 32 formas de Ganesha representam dificuldades e obstáculos, que na verdade são formas de Ganesha, que é um só, também as Matrikas vão representar obstáculos, desafios, dificuldades e suas soluções, todas elas representadas unicamente por Parvati, são aspectos de Parvati também. Tá. Ok? Aqui embaixo é a mesma coisa, né? Tem as Matrikas aqui no meio, Ganesha de um lado, Virabhadra do outro. Tá. E aí então a gente tem essa imagem com as Sapta Matrikas. Aqui fica mais fácil de visualizar o que eu estava dizendo. As 7 mães divinas aqui no meio, Ganesha de um lado e Virabhadra do outro. Virabhadra, nesse caso, está representado igualzinho a Shiva, né? Porque é considerado, às vezes, aspecto dele. Mas seria Virabhadra. Tá? Aí tem outras, né? Aí acabam colocando outras deidades também, para poder ilustrar. Né? Tem Ayapa, essa é uma imagem do sul da Índia, né? Por isso aparece Ayapa aqui embaixo, é uma deidade do sul da Índia, enfim. Aí a imagem fica mais adornada. Mas essas que estão no meio, então, são as 7 mães divinas. Esse grupo de Sapta Matrikas, na verdade, na história na história do Devi Mahatmya, tem uma lista, que é a lista que é considerada a mais tradicional, vamos dizer assim, quer dizer, a mais... Porque ela tá retratada no Devi Mahatmya, tem essa lista. Mas ela não é a mais popular, tá? A lista mais conhecida e mais popular é o que a gente vai estudar nesse curso. Tá? Existe, que é inclusive a lista que está num outro texto chamado Amarakosha. Amarakosha é um texto, na verdade ele é um léxico, né? Na verdade é um compêndio de palavras com seus significados, né? Tipo um dicionário, ele é considerado quase como um dicionário de sânscrito, né? Então é um dicionário muito antigo, e aí ali, todo em verso, né? Todo em verso. E ali ele tem um verso que diz quais são as 7 matrikas, as Sapta Matrikas. A partir dali a gente tem essa lista que é a mais conhecida. Esse é o verso do Amarakosha. Ele diz, ele é cantado, né? Brahmi Maheshwari Chaiva Kaumari Vaishnavi Tatha Varahi Chatatendrani Chamunda Sapta Mataraha. Então esse verso não é uma oração, né? É um verso que define, mas pode ser tem um status de oração, porque ele cita as 7 mães divinas e acaba sendo um verso para as 7 mães divinas nesse sentido, né? Esse vai ser o verso, inclusive, antes de toda a aula, a gente vai cantar sempre esse canto, né? Em homenagem a elas, já que a gente vai falar delas. E aí então diz aí quais são, né? Brahmi, Maheshwari, Kaumari, Vaishnavi, Varahi, Indrani e Chamunda. Tá? São as 7 mães, Sapta Mataraha, são as 7 mães divinas. Tá? A gente vai ver cada uma delas, quer dizer, rapidamente daqui a pouco, mas óbvio, é o tema do curso, né? Aqui estão elas então, e as suas origens, né? Como a gente viu no Devi Mahatmya, é dito que cada uma delas se manifesta a partir de um Deva. Então é o poder daquele Deva, é a Shakti daquele Deva, né? Ou o aspecto feminino daquele Deva. Então Brahmani é o aspecto feminino de Brahma, o Criador. Maheshwari é o aspecto feminino de Shiva.
Todos eles são nomes das deidades, só que no feminino, né? Brahmani é Brahman, Brahman é Brahma, Brahmani é o feminino. Shiva também é chamado de Maheshwara, Maheshwari é o feminino. Gurra, no texto é chamado Gurra, mas enfim, Gurra é Skanda. Skanda, Kartikeya, Gurra, Kumara. Então, Kaumari é o feminino, né? Vishnu, o feminino, é Vaishnavi. E aí é interessante que Vishnu, diz a história que Vishnu, na verdade, se manifesta como Vaishnavi. Indra se manifesta como Aindri, né? O aspecto de Indra, Aindri. Só que aí é dito que Vishnu, a partir de Vishnu surge Vaishnavi, mas a partir dele surgem mais duas. Varahi e Narasimhi, que não está nessa lista. Varahi é o aspecto feminino de Varaha. Varaha é um avatara de Vishnu, é o avatara na forma de javali. Então é Vishnu também, só que é um aspecto diferente, né? Então é aquela que tem forma de javali, porque é uma avatara de Vishnu na forma do javali. E Narasimhi é o aspecto feminino de Narasimha. Narasimha é outro avatara de Vishnu, que é metade homem e metade leão. Tá? Então, na verdade, teria Vaishnavi, vinda de Vishnu, e vindo de Vishnu também teria Varahi e Narasimhi. Tá? O que acontece é que no Devi Mahatmya, essa é a história. Na visão mais popular e nesse verso do Amaracosha, Narasimhi, muitas vezes é o que acontece mesmo, Narasimhi acaba sendo substituída por Chamunda. E Chamunda é Kali, na verdade. E Kali, nessa mesma história isso acontece, descreve, Kali surge, que nem as outras deidades, as femininas, surgiram dos Devas, Chamunda surge da própria Devi, da própria Durga. Ela fica tão enfurecida que sai da testa dela Kali. Bum. Então, no lugar de Narasimhi, é comum substituir por Chamunda. Tá? E aí é curioso, porque é a Shakti da própria Shakti. Curioso, né? Que não vem de um Deva, vem de uma Devi, vem da própria Devi. Tá? Mas essas são, então, tradicionalmente, é o grupo mais comum das Saptamatrikas. Tá? Tudo bem? Vou ficar de olho na hora só. Às vezes também é adicionado, né? Nessas 7 acabam colocando às vezes Mahalakshmi também. E aí de 7 viram 8. E aí é outro grupo parecido com esse, são as chamadas Ashtamatrika, as 8 mães divinas. E aí tem todo um culto das 8 mães divinas também, baseado nas 7, mas adicionando Lakshmi. Tá? A gente não vai ver isso nesse curso, a gente só vai ver as 7. Tá? Bom, e aí, o que elas vão representar de maneira geral? Bom, o que a gente tinha visto antes. Elas já não tem mais, esse grupo de Saptamatrikas, como ficou popularmente conhecido mais recentemente, já não vão estar tão vinculadas às questões da mortalidade infantil, das doenças das crianças. Ela perde um pouco esse caráter, né? Passam a ser simplesmente mães divinas, aspectos de Devi. Mas o que elas vão trazer das matrikas anteriores de outras épocas? A ideia de que ainda assim tem uma ambiguidade envolvida. Elas estão associadas a problemas e dificuldades na vida, mas também às soluções para ir além dessas próprias dificuldades. Tá? Então elas são as situações difíceis que aparecem na vida e elas são as capacidades que se manifestam na gente para poder lidar com essas dificuldades. Então elas são ambíguas ainda assim. Tudo bem? E mais do que representarem dificuldades e aspectos difíceis do mundo, mais do que isso, elas vão representar dificuldades internas. E aí é que a coisa fica muito mais interessante, porque elas vão estar associadas a obstáculos na minha própria mente. Obstáculos para eu poder lidar melhor com as situações da vida, melhor com os outros, melhor comigo mesmo, e em especial obstáculos para o autoconhecimento. E aí a gente tem que, em relação aos obstáculos da mente, na Bhagavad Gita, Shri Krishna fala sobre isso, capítulo 16. Né? Nesse verso, ele vai dizer Trividham Narakasya Idam Dwaram. Ele vai dizer que o portão para Naraka, Naraka são os mundos inferiores, mas é simbólico, são as experiências de infelicidade. Né? Isso aqui é Naraka, simbolicamente falando.
o portão para as experiências de infelicidade, ou seja, para o sofrimento, ele é triplo, trividham. Esse portão, né, Nashanam Atmanaha, ele conduz à destruição, quer dizer, ao sofrimento, na verdade, à ignorância, à confusão, ao sofrimento, né? Quais são o que é esse portão triplo? Kamaha, Krodhaha, Tata Lobhaha. Kama, Krodha e Lobha. Kama, o desejo. Krodha é a raiva. Lobha é a avareza, a ganância. Tá? Tasmat etatrayam tyajet. Portanto, que você abandone esses três. Aqui a gente tem que entender muito bem. Não é que a pessoa vai abandonar o desejo e aí não vai desejar mais nada. Vai abandonar a raiva, nunca mais vai ter raiva. Não é isso. São coisas naturais que vão aparecer na gente. A gente vai ter desejo, raiva e até ganância, vão aparecer. Porque são humanas, é natural. A questão é, eu preciso aprender a lidar com isso. Porque se eu não aprender, esses obstáculos vão tomar conta da minha mente. E aí é que a pessoa se autodestrói. Porque cadê o poder de escolha dela? Não vai ter. Cadê o autocomando? Não vai ter. O que eu quero para minha vida? Não importa. O desejo, a raiva e a avareza estão tomando conta. Eu estou cego. Esse é o problema. Então eu preciso aprender a lidar com o desejo, com a raiva e com a avareza. Kama, Krodha e Lobha. Esses são obstáculos. E se eu aprendo a lidar com eles, aí sim eu consigo ter a possibilidade de ter o autoconhecimento. Porque eu vou ter uma mente preparada, sob o meu comando. É isso que representa esse verso. Eu preciso ser capaz de ter uma mente sobre o meu comando. E, portanto, eu tenho que lidar com esses três aspectos da minha mente. Senão, eu vou ter problemas. Tá? Esses três, Kama, Krodha e Lobha, eles vão ser expandidos em outros textos. Por exemplo, no Devi Bhagavatam, a gente tem uma definição que é o grupo Arishadvargaha ou Shadripavaha, que são os 6 obstáculos, né? Na verdade, os 6 grupos de inimigos. Né? Ari é o inimigo. Né? São os 6 inimigos, o grupo de 6 inimigos. E aí, Shri Devi Uvati, é a própria Devi que fala, né, nesse verso. Ela diz, Na yogaha nabhasaha prishte. Não existe yoga no desejo pelos mundos superiores. Mundos superiores quer dizer, você quer depois dessa vida ir para um mundo de satisfação. Você pode. Você faz lá as ações, faz ritual, faz oração, faz as coisas todas e eventualmente na próxima vida você vai para um mundo superior e vai ser ótimo. Vai aproveitar. Tá bom, mas acaba. Daqui a pouco seu crédito, né, acaba, que é o seu karma, você fez muito punya, mérito, acaba, você gastou, e aí quando acaba você volta para cá. Quer dizer, é maravilhoso? É maravilhoso ir para o mundo superiores, mas não resolve nada, não resolve. O sofrimento básico humano continua, você vai voltar para cá. Também, yoga não acontece na Bhu Mal, ele não existe na Terra, Narasalate e nem nos mundos inferiores. Quer dizer, não existe na Terra nem nos mundos inferiores significa não é através de nada que você possa adquirir nesse mundo e muito menos nos mundos inferiores, que é o mundo de sofrimento. Aí lá mesmo que não vai ter jeito. É só sofrimento, você gasta os sofrimentos e volta para cá. E aqui nessa Terra, as pessoas passam a vida inteira buscando se satisfazer, obter os seus desejos. Isso também não resolve. O que resolve? O que é yoga? E aí ela define yogam. O que é yoga? Yoga Visharadaha. Aqueles que conhecem yoga, eles dizem que yoga Aikyam Jivatmanoho Ahu é a visão de identidade entre Jivatma e Paramatma. A visão de identidade entre o indivíduo e o todo. Quer dizer, eu e Ishvara somos o mesmo fundamentalmente. Isso é o autoconhecimento, isso é yoga. Isso é yoga. Né? Essa visão de identidade é o objetivo último de uma vida de yoga. Agora, para você poder alcançar esse conhecimento, você precisa superar alguns obstáculos. Os obstáculos de yoga, os obstáculos da mente. E aí ela continua, ela diz, Yoga Visharadaha, Yoga Visharadaha, Yoga Visharadaha são aqueles que conhecem yoga. Yoga Vignakara, existem obstáculos que são causadores de dificuldade numa vida de yoga. Shad Akyataha, são 6. Tad Pratyuhaha, 6 obstáculos para uma vida de yoga. Quais são? Kama, Krodha,
Lobha. Isso foi dito por Shri Krishna também na Gita. Ela vai adicionar Moha, a ilusão, Mada, Mada é a... tá certo. Mada é a arrogância, Matsaryam é a inveja. Tá certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É isso mesmo. Então, Kama, Krodha e Lobha já foi dito. O desejo, a raiva e a ganância. Moha, a ilusão. Mada e Matsaryam são adicionados também a arrogância e a inveja. Nyakal são conhecidos dessa maneira. Tá? Então aqui a gente tem 6 obstáculos. São os 6 inimigos. Quando a gente pega esses 6 e adiciona um 7º obstáculo, a gente tem então representadas as Sapta Matrikas. Tá? As Sapta Matrikas vão representar as dificuldades da mente numa vida de yoga. Incrível isso, né? Aqui são elas. Então, Brahmani, que vem de Brahma, vai representar Kama, o desejo. Maheshwari, que vem de Shiva, representa Krodha, a raiva. Kaumari, que vem de Skanda, ou Gurra, vai representar Lobha, a ganância. Vaishnavi, que vem de Vishnu, representa Moha, a ilusão. Varahi, que vem de Varaha, representa Mada, a arrogância. A Indri, que vem de Indra, representa Matsarya, o ciúme ou a inveja. E Chamunda, que vem da própria Devi, que é Kali, vai representar Papam. Papam, na verdade, é todo tipo de sofrimento. O sofrimento como fruto das ações, mas principalmente a raiz do sofrimento, que é a ignorância em relação à minha própria natureza. Esses são os obstáculos a serem superados numa vida de Yoga e Vedanta, numa vida de disciplina e conhecimento. Tudo bem? O que elas são então? Elas são os obstáculos. Mas ao mesmo tempo elas são as soluções dos próprios obstáculos. Porque são elas que vão abençoar a gente, aí além de cada uma delas. Por isso que elas aparecem como uma dicotomia, uma ambiguidade. Porque ela é ao mesmo tempo o problema e a solução. A capacidade de ir além do desejo está no desejo. Sem desejo você não vai conseguir acessar essa capacidade, claro. Como é que você vai conseguir lidar com o desejo? Se você não tem o problema de lidar com o desejo, não faz sentido. É na vida, lidando com os problemas que o desejo traz, que a gente se capacita a lidar com o desejo e ir além dele. Essa é que é a maturidade. É isso que as Sapta Matrikas nos ensinam. Como é que eu vou lidar com esses obstáculos? Que são elas. Através delas, que são as capacidades que vão vir junto. E a gente supera. Tá? Por que os obstáculos são vistos como deves? Isso é muito curioso. No próprio capítulo 16, Shri Krishna fala dos obstáculos como se fossem asuras. Esse é que é o simbolismo que a gente vê, os devas e asuras, as deidades e seus inimigos. Os devas representam as capacidades da mente e os asuras as dificuldades. O desejo, a raiva, tudo isso seria asura. Por que aqui é visto como devi? Porque não adianta a gente ficar dividindo o mundo também entre devas e asuras. O mundo não é devas e asuras. O mundo é muito mais complexo, muito mais elaborado. E não adianta ficar julgando as pessoas também. Aquela pessoa ali é um baita de um asura. A pessoa ela é complexa, ela vai ter de tudo. E aquilo que a gente diz que é um asura, por exemplo, a raiva, o desejo, é um ponto de vista ver como um asura. Mas depois de algum tempo lidando com isso, a gente adquire a capacidade, a maturidade de entender que Kama e Krodha e etc., na verdade são capacidades. Porque não são, a mente não está ali querendo boicotar a gente. A raiva quando surge, ela não está ali para poder destruir nada de fato. Ainda que seja um poder de destruição. Mas por que vem esse poder de destruição? É a mente tentando proteger você. É um poder de proteção. É um sistema de proteção que a gente tem. É Ishvara, portanto. A gente tentando colocar limites. Vem na forma da raiva. O problema é que a gente não sabe lidar com ela. E essa raiva às vezes vem cegamente. Na hora equivocada. Para proteger você da própria morte, você vai lá e destrói tudo. Tá, mas quem falou que aquela situação ia me trazer a morte? Não ia, era só a pessoa que me frustrou. Tá, mas na nossa concepção equivocada, a pessoa está impedindo a minha felicidade. É como se fosse a morte. E aí eu acabo com a pessoa, porque aquela pessoa está impedindo de ser completo. Não tá. Isso é fruto da ignorância. Por isso que a raiva toma conta. A gente tem que aprender a lidar com a raiva. E usar a raiva quando devida. Aí a gente vai mudar de nome.
Ah, não é mais raiva. É o quê? É assertividade. É a mesma capacidade. É a mesma capacidade. É o mesmo poder. A raiva protege. A raiva, quando eu consigo lidar de maneira adequada, se torna minha aliada. Então, assim também o desejo e etc. Essas capacidades, elas não são positivas nem negativas, elas são capacidades, são shaktis, são as mães divinas. Se eu não souber lidar com elas, vão trazer problemas. Então eu peço as bênçãos delas, para que eu possa aprender a lidar com elas. E aí elas se tornam realmente capacidades na direção do autoconhecimento. São Ishvara. Isso é uma visão incrível, eu poder olhar para esses vários obstáculos, essas várias capacidades e reconhecer como Ishvara. Eu paro de dividir o mundo entre agradável e desagradável, entre desejável e indesejável. Não, é tudo Ishvara. Como é que eu lido com elas? Eu peço as bênçãos delas. Certo? Não precisa ficar julgando. Isso aqui é a grandeza. Tá. Certo? Tudo bem? Muito bem. Então esse é o objetivo do nosso curso, tá? Realmente é muito incrível, né, esse estudo das matrikas. As matrikas realmente são toda a Devi, né, de maneira todo mundo, né, a tradição védica inteira, né? Mas é muito interessante as matrikas, que elas têm essa peculiaridade, né? São elas que obstruem, mas são elas que liberam, né? Elas são ao mesmo tempo a ignorância e o conhecimento, que estão juntos, são faces da mesma moeda, não tem diferença. Eu que tenho que poder aprender a lidar com isso e com maior objetividade, sem julgamento. Eu vou além e sou abençoado, sem dúvida, na direção do autoconhecimento. Tá? A gente vai ver então nas próximas aulas, né? Vão ser 8 aulas o curso, a primeira terminamos agora, e aí as próximas 7 aulas, em cada uma delas a gente vai ver uma Devi diferente, né? E a ideia é a gente poder focar em cada uma dessas Devis no tema que ela representa, né? Por que ela representa? Brahmani representa o desejo. O que Brahma tem a ver com desejo? O que Indra tem a ver com o ciúme, com a inveja? Tem uma explicação, claro que tem uma explicação. A partir dessa explicação, aí então a gente aprende não só a contemplar aquela Devi, aquela Matrika, como a gente aprende sobre o assunto que ela representa, como lidar com o obstáculo e ir além dele. Tá? A gente vê então a partir da próxima aula. Quem quiser continuar no curso será muito bem-vindo. Encerramos então. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om.